Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia à imprensa, aos assessores, assessoras. Hoje aqui, mais uma vez, num ciclo de palestras aqui da Comissão da Infância e da Adolescência, que tem o tema A Teoria dos 1000 Dias, por que investir na primeira infância? Nós temos o prazer de receber a nossa palestrante, a professora, a doutora Márcia Maria Tavares Machado, que poderá vir até aqui, que é enfermeira, eu tenho que destacar isso, porque eu também sou enfermeira, fico muito feliz quando eu encontro pessoas também da enfermagem, professora, associada do Departamento de Saúde Coletiva, da Faculdade de Medicina da UFC, pós-doutorado em Saúde Pública em Harvard. Olha aí, está vendo quanta qualidade. Doutora, seja bem-vinda aqui nesse ciclo das palestras, no qual eu quero aqui já justificar que a nossa presidente da comissão não pôde estar presente, mas me ligou várias vezes, preocupada, que queria estar aqui presente. Ainda estava tentando rever uma agenda lá de Caucaia, mas, infelizmente, não foi possível. Pediu aqui para eu vir e ficar aqui ao seu lado, representando. Vou passar toda a apresentação para ela, mas ela desejou umas boas-vindas também, para que você fique aqui à vontade, e da grande importância que é realmente a gente ter essas palestras aqui feitas pela comissão, parabenizar toda a comissão, a assessoria que aqui vem se esforçando muito. E aí eu já quero, de imediato, passar para que a senhora possa fazer a apresentação, vendo que o deputado Queiroz está chegando, mas vai dar tempo dele chegar. E aí, com certeza, ele chegando, depois da apresentação, nós vamos ter aí muita conversa, porque a gente gosta muito de opinar, de conversar e debater realmente todos os assuntos, especialmente esse, que é de suma importância. Vou passar agora para a doutora, que poderá fazer a sua apresentação. Bom, eu acho que eu posso ficar aqui sentada. Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer o convite da comissão, em nome da deputada Érica e da deputada Augusta. É um prazer muito grande a gente fazer parte desse momento aqui no Parlamento, onde muitas decisões que nós podemos, sim, traçar para a infância e para a juventude, muitas ideias partem daqui também, da decisão de vocês buscarem lutar pelos recursos, e trazer esse tema da primeira infância é primordial. Em qualquer lugar que se fale da criança, tem um aspecto muito de motivar a classe política e também a comunidade, porque o que eu vou traçar aqui para vocês, em poucos minutos, são 45 minutos, mas a gente vai tentar mostrar um pouco da nossa experiência. Eu sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina, e há 34 anos eu venho desenvolvendo pesquisas na área materno-infantil. Eu fui coordenadora do primeiro banco de leite humano da maternidade escola, e foi um momento onde, vocês vão ver aqui na apresentação, nós tínhamos uma realidade muito diferente no Ceará. Talvez alguns que estejam aqui presentes não tenham a dimensão de quantas doenças nós vimos e quantos agravos, quantas mortes evitáveis nós vimos, e que vocês, felizmente, não têm essa oportunidade, porque várias políticas públicas foram adotadas para a gente minimizar esses problemas, principalmente relacionados à saúde materno-infantil. Então, eu queria, inicialmente, já passar para o primeiro slide. Vocês vão ver que eu fiz uma apresentação bem acessível. Eu tenho que vir para cá. Ah, tá. Eu posso ficar sentada aqui? Pode, Porque a gente vai ter... Pronto. Então, eu vou aqui começar primeiro traçando o que é essa teoria dos 1000 dias, e por que investir na primeira infância. Eu tenho que apontar para cá. Acho que você vai ter que passar. Não está agora... parece que não está atendendo aí. Bom dia, deputado Queiroz. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você, que é um outro deputado também que tem investido muito nessa temática. Por favor, pode passar o próximo. Quando nós falamos na infância, a gente tem que falar
quando essa criança ela foi planejada, quando ela foi programada. E essa teoria dos 1000 dias tem em torno de uns 10 anos, até porque se trabalha muito as ODS, né, onde o enfoque é tentar reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Então, quando se fala na primeira infância, não se fala apenas essa criança após o nascimento. Seria esse período de 270 dias que compreende a gravidez e os 365 dias do primeiro ano de vida e do segundo ano de vida. Porque esse é um período essencial para o futuro da criança. Hoje, muitas pessoas, às vezes, mas a gente imagina que a criança só pensa, só escuta depois que nasce. Não. Nesses últimos 15 anos, vários pesquisadores do mundo inteiro, principalmente da Universidade de Harvard, que é do Centro de Desenvolvimento da Criança, eles vêm estudando muito a mente dessas crianças. E muitas surpresas nós conseguimos identificar. Muitos resultados eles vêm nos apontando que remete para que a gente tenha uma atenção mais voltada, principalmente para a primeira infância. A primeira infância ela é compreendida de 0 a 6 anos. E a primeiríssima infância de 0 a 3 anos. Mas o que significa isso quando a gente fala do cérebro da criança? Significa que a mente, esse cérebro, é cheio de ramificações, que são as células neurais, que a cada segundo 700 conexões são formadas, e isso traduz que a criança ela precisa de estímulos, de preferência positivos, para que essa mente absorva o que é bom para ela, para o futuro dela. Então, eu digo sempre que é como uma esponja, o cérebro da criança. E que, se a gente quiser colocar tudo de bom e de ruim, pensemos nessa primeira infância. É como uma janela de oportunidade, uma janela aberta. Não quer dizer que essa criança vai desenvolver e essa janela feche. Não. Mas a gente vai ter muito mais dificuldade de trabalhar o comportamento dessa criança quando ela for um jovem, quando for um adolescente, do que se trabalhar na primeira infância. Por isso que é muito importante esse parlamento, né, estar sempre atento nas políticas que nós devemos construir agora. E aí é uma grande dificuldade da gente, às vezes, convencer alguns deputados, porque os resultados não são imediatos. Esses resultados, às vezes, demoram 10 a 20 anos, e eu vou falar um pouco sobre isso, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo e que o mundo inteiro também vem desenvolvendo. Por favor, o próximo. Quando eu fui convidada, né, para poder dar essa palestra aqui na Assembleia Legislativa, eu nunca faço a mesma aula. Eu sempre estudo, sempre mudo os slides, porque, às vezes, tem pessoas que me seguem e acaba ficando repetitivo você trabalhar ao mesmo tempo. E quando eu fui convidada, para trabalhar esse tema, eu voltei um pouco para a minha infância. E que eu sempre brinco e digo que eu sou filho de senador, eu sou filho de senador Pompeu, no sertão central do Ceará, lá no meio, onde eu estou com 56 anos, na década de 60, quando eu nasci, quase todos os dias eu escutava o sino fino tocando lá em Senador Pompeu. E eu perguntava, já na minha pré-adolescência, com 10, 12 anos, eu perguntava a meu pai e minha mãe, por que todo dia toca esse sino fino? E eles me diziam, porque morreu um anjinho. Mas por que morreu esse anjinho? Porque morreu de diarreia, morreu de desnutrição, morreu de fome. E aquilo é incompreensível para mim, né, que tinha todos os dias pelo menos 3 refeições na minha casa. Como que eu ia imaginar que uma criança poderia morrer? E muitos de vocês não viram isso. Mas no Ceará, na década de 60, quando eu nasci, a cada 1000 crianças que nasciam, as crianças que nasciam no primeiro ano de vida, em torno de 90 morriam antes de completar 1 ano de vida. Era uma catástrofe, era uma guerra. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é que nós fizemos junto com um coletivo, com pessoas de boa vontade, né, que trabalham para minimizar esses problemas. E quando eu também vim para falar da infância, eu me lembrei das atividades que eu fazia. E uma delas era brincar na ponte de Senador Pompeu.
né? Quem for lá vai ver que essa ponte é lindíssima. E a gente, enquanto criança, ia para a rua, brincava. Às vezes, quando o rio estava cheio, o rio Banabuiú, a gente pulava dessa ponte e, às vezes, fazia algumas travessuras também. Eu me lembro quando eu ia com alguns coleguinhas com 12, 13 anos, andava e, de repente, eu vi o apito do trem. E o que é que a gente fazia? Corria para a coluna de fora, ficava agarrada esperando o trem passar, muitas vezes até sem os pais saberem, claro. Isso aqui eu estou revelando depois de 56 anos para eles, né? Mas isso também repercute no tipo de brincadeira que a gente fazia com uma certa liberdade e as brincadeiras dos dias de hoje, né, que muitas vezes trazem algumas consequências danosas para o cérebro da criança. Pode passar o próximo. E nessa fase, quando eu comecei a estudar um pouco, eu fiz enfermagem na Universidade Federal de Ceará, na época, na minha adolescência também, me incomodava muito quando as pessoas diziam a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 54 anos. Essa palavra 50, para mim, me soou de uma forma muito incômoda, porque eu dizia assim, meu avô vai morrer com 54 anos, meu pai vai morrer com 54 anos. Porque, naquela época, as condições de vida eram tão ruins que muitas pessoas não chegavam aos 55 anos. Né? E vocês veem aqui o gráfico mostrando que essa expectativa de vida mudou no Brasil. Hoje nós conseguimos ter jovens senhores, né, com 75, 76 anos ativos, com a mente pensante. E que isso, na década de 70, era muito reduzido ainda, esse número de pessoas que alcançavam essa idade de sobrevida. E a taxa de mortalidade infantil, esse foi um dos maiores ganhos que nós tivemos no Brasil. E no Ceará, muito especialmente, no Nordeste e no Norte, muito mais. Porque aqui ainda nós vivemos num momento de desigualdade social muito elevada, onde a expectativa de vida dessas crianças também melhorou, mas ainda temos que melhorar. Mas vocês vejam aqui, na década de 40, 148 crianças morriam antes de completar 1 ano de vida. E hoje, nós temos, em 2017, entre 12,8. E aí nós já temos algumas experiências exitosas de trabalhos que são desenvolvidos, por exemplo, vou citar aqui Sobral, que já não atinge os 2 dígitos. A cada 1.000 crianças que nascem, 9,2 morrem antes de completar 1 ano de vida. E isso é fantástico, né? Quando a gente sabe que é uma situação também de extrema pobreza, onde muitas dessas crianças precisam do apoio público para sobreviver. Então, muitos dos que estão aqui sentados não viram esses indicadores e espero que não retorne também. Próximo. E quando começou-se a pensar no cérebro da criança, porque até então, no século XVII, século XVIII, a criança ela era considerada como um ser que não pensava, um ser que não crescia, um ser que precisava de muitos estímulos para conseguir sobreviver. E, na década de 80, alguns pesquisadores começaram a interrogar como é que funciona a mente. Será que tem alguma repercussão, uma criança que tem um péssimo nível de contato com seus pais, isso vai repercutir na adolescência, na fase adulta dela? Então, a partir dessas perguntas, alguns estudos começaram a ser feitos, e aqui vocês vejam os dados que estão sendo apresentados. Que você tem que investir o máximo possível nesses primeiros anos de vida aqui da criança. Porque já se sabe que a criança, dentro do útero, escuta a voz dos seus pais. Percebe os estímulos. Uma mãe que está tensa, com certeza, aumenta o fluxo de sangue pelo cordão umbilical e essa criança se mexe mais, ela fica mais estressada. Então, quanto mais essa mulher está exposta a situações de estresse, quanto mais essa mulher está sofrendo abusos, está sofrendo situações de estresse excessivos, isso vai repercutir, sim, já nessa criança que está intraútero. Então, esses sentidos de visão e audição, eles já têm que ser trabalhados ainda dentro do útero. E logo depois do parto, eu estava nesse instante conversando aqui, como é seu nome? A Daiane e o
o Caio, que estão com o bebê de 1 mês aqui, e eu dizendo para eles que, na hora que ela estava em contato com a bebê, ela olhava para cima. E eu dizia, a criança só começa a enxergar nitidamente a partir de 15, 20 dias. Mas, no início, ela só enxerga nessa distância, que é a distância de 20 a 30 centímetros. Então, quanto mais o pai e a mãe, que são pessoas que têm os mesmos anticorpos daquela criança, tocar no seu bebê, mais rápido a criança vai identificar quem são as pessoas que estão sempre dando segurança para ela, que, no caso, é o pai e a mãe. Então, aquela teoria de antigamente dizer que uma criança que fica no braço vai ficar manhosa, né, vai ficar amufinada, né, vai ficar uma criança que não quer o berço, essa teoria de comportamento hoje já mudou. Já se sabe, já tem vários estudos, eu, inclusive, estava nos Estados Unidos, estudando um pouco os prematuros, e já tem estudos que acompanham crianças que, ao nascimento, foram colocadas no bebê canguru, que foram colocados no sling. Então, eles pegaram um grupo de crianças que ficaram mais tempo com o pai e com a mãe, no colo, e crianças que não ficaram mais tempo no berço. E eles estão observando que, aos 20, 25 anos, essas crianças têm menos depressão, têm menos síndrome de pânico e têm menos ansiedade. Então, vocês vejam como é importante a gente estimular esse contrato precoce no colo. E é como um namorado, ninguém abandona um namorado ou uma namorada carinhoso ou carinhosa. A gente quer no colo. Então, é importante isso. E vocês vejam que o desenvolvimento da linguagem já começa a ser desenvolvido aqui a partir do 5º, 6º, 7º mês. A importância de um pai e de uma mãe consumir um pouco do seu tempo para ficar com a criança à noite contando histórias, ou então pedindo, vamos imaginar uma história aqui, e deixar aquela criança, aos poucos, indo para o sono dele, falando e contando histórias. Isso tem uma repercussão imensa na formação de linguagens. Já se mostra que uma criança, na fase da adolescência, quando ela não tem estímulo, ela tem 30 milhões de palavras a menos do que aqueles pais que criam mais vínculo com os seus filhos. Então, hoje, nós precisamos estar mais atentos a isso, que a linguagem ela é desenvolvida a partir do estímulo. E as funções cognitivas superiores, eu saber ter o meu controle, a minha autorregulação, eu gostar de mim, gostar do outro, gostar dos meus pais, isso é refletido a partir do momento em que a gente estimula uma criança com palavras para que ele saiba que o nome dele ou que o nome dela é Márcia. Eu não sou a diabo, eu não sou a bicho velho, eu não sou menina chata, que muitas vezes a gente escuta nas comunidades, né, os pais tratarem a criança por apelidos pejorativos, apelidos grosseiros, e isso traz algumas repercussões no comportamento socioemocional. O bullying ele parte, muitas vezes, de dentro de casa, né, onde aquela criança não é respeitada. E eu vou falar um pouco de alguns estudos que a gente vem desenvolvendo no IPRED e também em outras comunidades aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Passe o próximo. Aqui, para os parlamentares, é a importância de você trabalhar os programas direcionados aos primeiros anos. Quanto mais eu investir nessa primeira infância, mais impacto positivo eu vou alcançar lá na frente. Hoje eu acordei cedo e eu recebi uma amiga minha que está nos Estados Unidos, me mandou um site, um slide, e disse assim, professor, estamos aqui lembrando de vocês. Ela está num seminário sobre grandes ideias, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela me mandava um slide onde mostravam que as crianças que passam por situações adversas, existem formas da gente medir isso, quanto mais situações as crianças tiverem de abuso dentro de casa, seja um abuso sexual, seja violência, seja abuso do álcool, drogas ilícitas, isso vai repercutir, aumenta o risco de 32 vezes mais da criança ter problemas emocionais no futuro. E um dado muito preocupante, essas crianças que têm mais de 4 ACEs, porque os ACEs são categorias que a gente utiliza, tem um instrumento, são 10 categorias. Então, as crianças que apresentam mais de 4 ACEs, elas têm 4 vezes mais risco de ter depressão na fase adulta. Elas têm
12 vezes mais riscos de ter abuso de drogas na sua adolescência e tentativas de suicídio. Então, vocês vejam como isso é impactante, né? Porque nós temos que trabalhar mais nessa primeira infância, porque é importantíssimo se trabalhar com programas escolares. Mas, se essa criança já vem destruída aqui na escola, tá, nós vamos ter muito mais trabalho e muito mais investimento, inclusive de recursos, para melhorar a qualidade de vida desse jovem. Próximo. Pode passar. Investir fortemente em programas da primeira infância, mesmo que o retorno seja daqui a 20 anos. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui hoje. Um político que pensa na sua comunidade, ele vai saber que não vai ser algo imediato. Isso vai demorar, às vezes, até 20 anos. Então, é preciso que haja sensibilidade dos gestores públicos para poder trabalhar e investir recursos, tempo e treinamento para as equipes, para que a gente tenha, daqui a 20 anos, um Ceará melhor, por exemplo, né? Próximo. Próximo. Pode passar, dá 3 aqui. Lançados involuntariamente no jogo da vida. Agora estão nascendo aí centenas de crianças no mundo, nesse exato momento em que eu estou falando aqui para vocês. E nós não sabemos o futuro dessas crianças. Eles nascem com as mesmas possibilidades. Mas, a partir do momento em que ele sai do útero dessa mãe, ou que ele é gerado no útero dessa mãe, aí sim, já começam as diferenças. Então, ao nascer sob o signo de dependência absoluta de cuidados, necessitamos de outros homens para sobreviver, de adultos sensíveis e disponíveis para perceber, interpretar e responder às nossas necessidades. O que é que eu quero dizer com isso? Toda criança precisa de um cuidador. E esse cuidador, normalmente, é a sua mãe, que é a pessoa que fica mais tempo com ela, ou algum cuidador próximo dentro de casa, que, no caso, pode ser o pai, e deveria ser mais o pai, e os avós e a comunidade em geral. Pode passar o próximo. Já falei aqui um pouco para vocês que os fetos são capazes de perceber os sons das vozes daqueles que fazem parte do seu meio, e em especial de suas mães. Então, pegar na barriga e dizer, mamãe está te esperando, eu amo você, eu quero você comigo, isso já traz algumas repercussões no cérebro da criança. Próximo. Nesse momento, a situação brasileira, em torno disso, né, nascem cerca de 3 milhões de crianças a cada ano. Veja o número, 3 milhões de crianças que nós temos que cuidar. Nós temos que abrir os nossos olhos para poder evitar que essas 3 milhões, daqui a 10, 15 anos, estejam como muitos jovens que a gente está se deparando hoje em dia. A maior parte nasce em potencial de situação de exclusão. E mais de 1/3 nasce na região norte e nordeste. Então, quando você vê os indicadores da região norte e nordeste, são lastimáveis ainda. Tá? Nós vamos lá para o sul, nós temos cidades no sul que é como se você estivesse hoje num país super desenvolvido, enquanto que no norte e nordeste nós ainda temos situações calamitosas. Eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no IPRED, onde nós temos hoje em torno de 1.200 crianças de situações de alta vulnerabilidade que são acompanhadas lá, e nós testamos, há 1 ano e meio atrás, um tipo de intervenção para testar, ver se você fazer um programa de visita domiciliar, se muda ou não a forma de comportamento dos seus pais. Hoje nós temos a atenção básica de saúde, que é uma verdadeira revolução positiva no país, porque a visita domiciliar do agente comunitário de saúde foi o que mais impactou na redução da mortalidade infantil e materna, principalmente no nosso estado e no Nordeste como um todo. Mas hoje, como a gente sabe que existem necessidades de você trabalhar o foco mais do desenvolvimento infantil, nós testamos uma intervenção, junto com o grupo do CDC, lá de Harvard, que seriam 8 visitas, que nós treinamos um estudante de psicologia ou um psicólogo, mas podem ser outros profissionais, e nós testamos usar o smartphone. Você tem, cada visita, nós utilizamos uma teoria
Por exemplo, a primeira visita é trabalhar a questão da empatia. Então, você chega para a mãe e diz, olha, você vai brincar com seu filho hoje, nós vamos gravar 10 minutos aqui, depois nós voltamos e nós vamos mostrar para você a sua atitude com o seu filho. E o mediador, que é esse estudante de psicologia ou psicólogo, ele ficava observando e marcando em que momento, em que minuto, que segundo, a mãe fez alguma atitude positiva. Então, quando terminava, ele voltava o vídeo e mostrava para a mãe. Ela primeiro olhava e dizia, sou eu estou horrível. Que coisa, não, eu não fiz nada que preste aqui. Mas tente, olhe, fica olhando aqui essa gravação e veja. E, de repente, ela dizia, não vi nada. E nós percebemos que, a partir da terceira visita, porque quando o mediador voltava, dizia, está vendo aqui, na hora que seu filho brincou, que sorriu, você olhou nos olhos dele e deu um sorriso. Aí começa a falar sobre a importância do sorriso, a importância da altura do olho, o olho, que a mãe tem que procurar repetir o nome da criança e tal. E a gente percebeu que, a partir da terceira visita, há uma mudança gigantesca. E nós fizemos um grupo focal depois. Os pais normalmente ficam escondidinhos, porque muitos deles têm implicações com a polícia, e eles não querem sair na filmagem, eles morrem de medo de sair na filmagem, né? E a gente tem que preservar, como pesquisador, você tem que preservar esse cliente. E, quando nós fizemos o grupo focal, alguns deles participaram, e eles diziam, doutora, eu nunca fui beijado pela minha mãe. Eu nunca fui tratado pelo nome, eu era o cão dentro de casa. E eu estava fazendo isso com meu filho. Todo dia, eu, criança com 10 meses, 11 meses, quando ele faz qualquer danação, eu chamava igual como a minha mãe ou meu pai me chamavam. Eu nunca beijei. E o que a gente fez também foi utilizar o WhatsApp, e toda semana a gente mandava 2 mensagens, que antes nós dissemos para elas, a gente vai mandar mensagens para 5 celulares da sua família. Por quê? Porque eles mudam muito o chip, né? E aí algumas mães diziam, olha, quando eu recebi aquela mensagem, você já beijou seu filho hoje? Às vezes eu ia fazer uma faxina e saía 5 horas da manhã, quando eu dava 8 horas que eu recebia aquilo, eu dizia, meu Deus, eu não beijei meu filho. Eu ficava na maior expectativa de voltar para casa e dar vários beijos nele. Então, vocês vejam que há possibilidades da gente trabalhar situações socioemocionais, mas a gente tem que trabalhar primeiro no cuidador. Esse cuidador tem que ter um investimento forte. Nós temos hoje que criar escolas de pais. Não é que eu vá dar aulas sobre o pai como cuidar do seu filho, mas a gente tem que dar alguns insights para eles, o que é que eles precisam aprender para ter um filho melhor. Pode passar o próximo. Aqui, em curto período de 36 meses, as crianças desenvolvem suas habilidades de pensar e falar, aprender e raciocinar, e lançam os alicerces para os seus valores e comportamentos sociais quando adultos. É isso que eu acabei de falar. Quanto mais eu utilizar a linguagem positiva, a linguagem que dê segurança para a criança, que enalteça aquele ser, com certeza a gente vai ter mudanças no comportamento das crianças. Muitos deles não sorriem porque eles não têm estímulo. É a criança que sempre está de cabecinha baixa. Por quê? Porque os pais não trazem essa segurança para a criança. Pode passar o próximo. E os estudos recentes apontam que os cuidados maternos durante esse período, sobretudo no que diz respeito à nutrição balanceada, serão cruciais para o bom desenvolvimento do bebê ao longo da vida. E aí já começa desde o processo de amamentação. Eu trabalhei muitos anos, sou especialista em aleitamento materno, tem que dizer, você é a Márcia do leite materno, você é a Márcia do peito, eu sou aquela Márcia do leite materno. Porque na década de 80 não tinha esse estímulo à amamentação. Havia toda uma pressão da indústria de fórmulas infantis que diziam para a mulher que o leite dela era fraco, que o leite dela não ia sustentar o bebê, que o bebê chorava muito porque o leite dela era fraco. Então, todo esse marketing que foi feito ficou introjetado. São as avós que a gente hoje deveria trazer mais para perto das consultas, porque elas aprenderam uma coisa errada. A nossa geração, essa geração da década de 80, que nasceu na década de 80, já tem uma informação maior sobre o aleitamento materno.
Mas uma coisa que é importante é saber que a amamentação tem que ter desejo da mãe. Você pode até trabalhar, eu no começo dizia, olha, a senhora tem que dar de mamar. Se a senhora não der de mamar, seu filho vai adoecer. E hoje eu penso diferente. Eu pergunto para ela, como é que é a amamentação para você? Porque no momento em que essa mulher está com o bebê no colo, ela vai ter uma dedicação exclusiva, sim, para o bebê. É importante? Muito. Mas desde 84, quando eu comecei a me deparar com mulheres soropositivas para o HIV, no começo começou a haver epidemia, eu tive que mudar o meu disco. Eu tive que mudar várias práticas que eu vinha fazendo, e hoje eu me penitencio. Eu digo, eram erradas. Eu não posso julgar uma mãe que não queira ou que não consiga amamentar, porque tem umas, inclusive, que não podem amamentar. No caso, as mulheres soropositivas para o HIV. E quando eu as ouvia, né, que eu fiz uma pesquisa que está publicada, eu perguntava para elas, como é para você ter tido seu bebê lá na maternidade escola, por exemplo, e você ficar na enfermaria e a enfermeira ou auxiliar de enfermagem dizer para você que você não pode dar o leite para o seu filho porque ele pode se contaminar. Ela dizia, era horrível. Porque todas as mulheres que estavam no meu entorno me julgavam. E eu não podia dizer para elas que eu era soropositiva pela questão do estigma. Então, é importante, quando nós trabalhamos uma mulher gestante, é perguntar para ela qual o seu desejo de amamentar. Porque a experiência que ela teve, inclusive da mãe dela, pode repercutir na decisão dela para amamentar ou não. Eu me lembro que eu peguei uma vez uma paciente que o esposo era o 4º filho e o esposo foi ao banco de leite pegar leite para dar para o bebê que estava internado. Teve um ataque de apneia e estava na UTI. E eu falei, por que a mãe não está amamentando? Aí ele disse, não, ela nunca amamentou. Inclusive, o médico disse que seria muito importante esse bebê mamar. E eu falei, olha, se você quiser, eu posso ir lá na maternidade e conversar com ela. E quando eu entrei, a primeira coisa que ela disse assim, olha, nem meu marido toca na minha mama. Ninguém toca no meu peito. Essa frase dela me fez pensar alguma coisa de trauma essa mulher tem. E tinha. Quando eu comecei a trabalhar com ela, ela disse, olha, eu perdi a minha mãe, eu tinha 8 anos. E depois meu pai casou e teve um bebê. E quando ela estava amamentando o filho, eu um dia entrei na porta, fiquei na porta, e eu vi o sangue escorrendo na boquinha dele, do meu irmão. Eu vi a minha madrasta pegar e morder a mão do meu pai, dizendo que não aguentava aquela dor. Então, para mim, qualquer boquinha do bebê no peito ia rasgar meu peito, ia me destruir. Então, eu fiz todo um trabalho com ela, mostrando peito de pano, um peito de borracha, para mostrar como era a mama, por dentro e por fora, que tinha formas de você ensinar a mãe para poder amolecer a areola antes do bebê pegar, para não ferir, não doer. E aí, para mim, foi trabalhoso no começo, porque toda mamada do bebê eu tinha que estar perto. Na hora que ela colocou a primeira vez, o bebê ela ficava assim, todo o tempo torcendo para trás. E eu falava, vamos respirar. Vamos lá, eu estou aqui do seu lado, eu vou lhe ajudar. E foi assim que ela conseguia amamentar o último filho, o 4º, 6 meses exclusivo. Precisa, sim, o apoio de um outro profissional. E as práticas alimentares também, elas são aprendidas. Uma família hoje que vê o pai só comendo, né, chilitos, batata frita, tomando cerveja cheia de tira-gostos e tal, a criança, desde o útero, ela já vai aprendendo o paladar. Por isso que é importante a gente ensinar às gestantes quais são os bons alimentos que ela deve usar na gravidez e evitar as proibições. Eu me incomodo muito, porque eu trabalhei muito em favela, em várias favelas aqui de Fortaleza, desde quando eu entrei na faculdade. E, quando eu chegava, às vezes, a mãe dizia, doutora, eu só tenho pão e café na minha casa. Eu vou dizer para ela que não pode tomar café, não pode comer pão. O que é isso? Ela só tem isso. Então, a gente tem que começar a procurar, primeiro, usar os alimentos que a mãe tem e os alimentos regionais. Eu me lembro, quando eu ia para a região ali de Pacajus, na época do caju, que é essa, as mães diziam, não tomo suco de caju. Eu não tomo, né, porque é remoso. Né? E a gente tem que... Porque isso foi aprendido por elas. Então, essa mudança de comportamento, ela demanda, sim, um esforço maior
para a gente orientar essas mães para que utilizem. É a história da manga, né? Quanta manga tem nessa época e as mães, às vezes, não usam porque diz que o leite vai ficar azedo. Não existe isso. Próximo. E aqui é essa realidade que nós estamos vendo hoje, tá? Que é essa primeira infância que a gente está trabalhando, que nós precisamos mudar esse comportamento. A obesidade infantil aumentou de 4% em 1970 para 14% em 2014. E está aumentando cada vez mais. Porque é esse consumo desse tipo de alimento que nós estamos estimulando cada vez mais nas crianças. E as escolas têm que fazer um trabalho, as creches têm que começar a fazer um trabalho, não somente com as crianças, mas também com os pais. Não adianta eu ter uma alimentação fantástica na creche, se quando ela chega em casa ela só vai comer doces, chilitos, etc., etc. Pode passar o próximo. E uma outra questão que é um problema para o desenvolvimento dessa criança é isso aqui, o smartphone, o uso de tablets. Nós já estamos com vários projetos aí. Inclusive, nós temos uma pesquisa que, desde 87, nós fazemos aqui no Ceará, chamada PESMIC. Depois vocês podem até colocar meu nome, sobrenome Machado, Márcia, vocês vão localizar vários artigos que nós já estamos publicando com esses resultados. Nós entrevistamos 8.000 famílias do estado do Ceará todo, com amostra estratificada, todo um rigor metodológico. E, desde 87, a cada 4 anos, a gente faz essa pesquisa. Então, estamos já publicando os resultados de 2017, quando nós fizemos a última pesquisa. E estamos agora comparando. E uma coisa gritante, mesmo nas comunidades de baixa renda, nós tivemos um decréscimo de antes, que era em torno de 74% das famílias tinham livro, algum livro em casa e contava história para as suas crianças, e hoje nós temos 83% das famílias tendo smartphone em casa e as crianças usando. Então, isso é um problema de saúde pública. É um problema que a gente tem que trabalhar, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar alternativas, porque hoje já existem até tratamentos de desmame para o smartphone com crianças com 2 anos. Porque a criança só come se tiver um smartphone do lado dela, né, se tiver uma historinha infantil. Por quê? Porque alguns pais, já desde o berço, já estão colocando, inclusive alguns de classe média, média alta, já estão presenteando as crianças com smartphones para pregar nos carrinhos. Isso é gravíssimo, porque está implicando muito nas questões do sono das crianças. As crianças estão dormindo menos, estão dormindo mais inquietas. E os estudos já mostram que a luminosidade e a visualização permanente dessa criança em contato com a tela é como se ela ficasse hipnotizada. Hipnotizada para o mal. Então, isso é um problema de saúde pública que aqui a gente tem que estar muito atenta. Pode passar o próximo. Tentar fazer isso, o envolvimento dos pais, dos avós que ficam em casa, para ler mais as historinhas. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguma iniciativa que a gente já está tendo aqui no Ceará, de aumentar as contações de histórias, de pegar os espaços públicos para fazer com que as crianças comecem a imaginar por si só. Elas não precisem de uma máquina, né, para poder fazê-las pensar. Porque o que está acontecendo, e os estudos já estão mostrando, é que o uso frequente só desse dedinho ou desse dedinho pelas crianças já está atrofiando o polegar, que é para o ser humano um órgão extremamente fundamental para a questão motora fina. Então, tem crianças, nos Estados Unidos já tem alguns estudos mostrando que estão com dificuldade de pegar no lápis, para fazer um rabisco, ou um desenho, ou uma pintura em papel. Próximo. Aqui é outra iniciativa que a gente tem que apontar para vocês, o ambiente. Nós não herdamos somente a genética dos nossos pais, que nos dizem que nós vamos ser obesos, se nós vamos ter hipertensão, se nós vamos ter algum problema de saúde mental, mas o ambiente, hoje já tem vários estudos mostrando que tem uma forte influência nas questões de comportamento das crianças. Então, quando você tem uma criança que só pega smartphone, vai para a escola, chega lá, está no smartphone, a escola não tem lugar onde ela toque na terra, onde ela
pise os pés na terra, porque ela volta para casa, ela vai ficar numa casa, muitas vezes, confinada, num apartamento fechado, sem nenhum contato com a natureza. Então, os modelos pedagógicos que a gente utiliza nas nossas creches e nas nossas escolas tem que reforçar cada vez mais, que é um movimento que a gente chama epigenética, que o ambiente ele tem uma influência muito grande nos aspectos cognitivos e motores das crianças. Hoje, vocês sabem que nas zonas rurais, para a questão da insegurança alimentar, uma coisa grave é você só ter mercearias. Porque as mercearias elas têm que ser estimuladas a vender, aí tem que ter o subsídio do Estado, alimentos também perecíveis. Porque eles só usam, no caso, achocolatados, biscoitos, né, alimentos não perecíveis, e isso estimula a obesidade infantil. Então, quando eu tenho um ambiente, que eu tenho aqui um apartamento, que eu tenho uma casa, onde ao redor dali tem praças públicas, onde a criança possa correr, daí a gente tem que trabalhar a segurança pública também. A gente tem que estimular os pais a irem para as praças. Então, quando a gente vê movimentos hoje do Mais Infância, do Cresça com Seu Filho, que são trabalhados aqui no Ceará, vocês não sabem que isso vai ter de repercussão positiva daqui a 10, 15 anos. E aqui, mesmo em ambiente, você vê aqui uma favela, as crianças têm necessidade de brincar. Então, o que é que elas fazem aqui? Estão brincando numa piscina que a gente poderia ter espaços nessa favela que pudesse dar a oportunidade dessas crianças satisfazerem os seus desejos de brincar. Próximo. Aqui, trabalhar mais objetos de encaixe. As crianças estão precisando mais ser estimuladas para isso. Então, o subsídio que a gente tem para o governo, para as escolas, tem que trabalhar mais essas questões fino-motoras das crianças. Próximo. Brincadeiras com a natureza. São brincadeiras onde a criança ela vai ter, esse brincar ele vai ser mais elaborado. Né? A linguagem, no momento em que essa criança está brincando, ela está expressando os seus sentimentos, ela está dialogando, ela está interagindo com o outro. Então, é isso que a gente tem que procurar estimular o máximo possível para enriquecer essas ações da criança. Próximo. Essa experiência corporal, ela trabalha as questões do período sensório-motor, aprendendo a solucionar problemas, porque no momento em que eu estou diante de um brinquedo, eu vou ter que trabalhar, sendo estimulado pelo adulto a resolver alguns problemas, isso é o período pré-simbólico, e o mundo da imaginação, que é o mais interessante. As crianças hoje estão cada vez recebendo mais mensagens prontas, estão cada vez reduzindo mais a sua linguagem. Vocês, quem tem filho adolescente, neto, sabe quando recebe uma mensagem, às vezes, de um neto, de um filho menor, a mensagem é assim, cadê você? O KDVC, né? O K e o D, VC. E isso daí vai fazendo com que as crianças possam ir limitando cada vez mais a sua linguagem. Eles não escrevem mais. Então, isso é uma preocupação daqui a 20, 30 anos. Como é que essas crianças vão escrever? Então, nós temos que estimular espaços também dentro de casa para isso ser mudado. Próximo, estou terminando. E aqui é um outro item que eu trabalho, né, e eu gostaria de discutir também com vocês, a gente pode abrir depois para o debate, são mães especiais. Eu tenho um trabalho desde 2003 que a gente vem fazendo com mães cegas e mães surdas. Porque quando a gente trabalha no cuidado de uma criança, a gente sempre lembra de uma mulher que fala, uma mulher que interage, uma mulher que vê, que está ali cuidando do seu filho. E as mães cegas e as surdas? Como é o desenvolvimento dessas crianças? Nós não sabemos. Inclusive, foi uma das perguntas que eu já levantei lá no CDC. Você imagina se um filho de mães e pais cegos, de pai cego, se eles se desenvolvem mais ou menos? Nós não temos resposta ainda para isso. Tá? Nós estamos estudando, porque, inclusive, na observação que nós fizemos, um acompanhamento, isso é uma tese de doutorado que eu orientei, de uma aluna minha, Camila Pontes, em que eu percebia, porque eu fiz um ensaio etnográfico, eu ia várias vezes na casa das 17 mães cegas que a gente ia acompanhando. E me incomodava muito, primeiro, quando eu chegava, eu via as tomadas sem o pluguezinho. E eu dizia, mas, Laura, será se... Ela liberou, tanto ela como a Vanessa, né, que liberaram aqui a imagem. Eu dizia, Laura, me diz uma coisa, será que ele não vai receber um choque? Você não quer... Ela disse, não, doutora, não se preocupe. A gente ensina para eles. Então, como é que elas faziam? Ela colocava esse pequenininho, que já está um rapazinho hoje, colocava perto, e o menino olhava para a gente e disse, pode não.
Pode não. Então, o que eu percebi? Que as crianças, os filhos das mães cegas, dos pais cegos, primeiro, eles são calmos. E uma das hipóteses que eu tenho é porque elas cheiram demais os filhos. Tudo para elas está em relação ao sentido, ao olfato. Então, elas ficam cheirando a boca, elas ficam cheirando o ouvido, porque elas acham que, se tiver alguma normalidade, o termômetro delas é esse, é o cheiro. Então, elas colocam mais a criança no colo e elas falam mais. Aí, depois, quando eu terminei de fazer esse estudo, porque me despertou como? Eu estava fazendo a minha tese de doutorado, avaliando as consultas de enfermagem, e uma mãe saiu com bebês de 5 dias no colo e um bebê de 10 anos no braço. E ela era cega. Quando saiu, eu ficava esperando. Quando eu saí, ela saiu chorando. Aí eu fui lá. Por que você está chorando? Eu disse, não, porque a doutora disse que o meu neném está amarelinho, está com icterícia, né, que é a icterícia. E como é que eu vou... Ela disse que eu observasse o bebê. Como é que eu vou observar se eu e meu marido somos cegos? Aí deu aquele estalo no meu juízo de pesquisadora. Porque o pesquisador vive disso. Na hora que dá um estalo, ele quer estudar, né? Quer a resposta. Aí foi que eu fui procurar saber quantas pessoas cegas ou pessoas com deficiência tem aqui em Fortaleza. Não tinha, na época, em 2013, um número preciso. Hoje, o último censo já está tendo. Mas eu fui no Sindônibus e tinham 230 mil passes que são dados para alguma pessoa que tem deficiência. Cadê essas pessoas? Vocês veem na rua? Não, porque não tem acesso. Os cegos sofrem muito, quebram muito pé, porque tem muito buraco, ou as calçadas são altas, então, elas, às vezes, a bengala lá não tem, né, a visualização, então eles caem, quebram muito, torcem muito pé. E aí, depois eu disse, espera ainda, mas essa Laura não vê, mas ela escuta e fala. E aqui que vê e não fala. Como é a relação? Aí eu aprendi coisas maravilhosas, inclusive ela teve um neném já tem 1 ano e pouquinho, ela e o Rodrigo, os dois são surdos, ela é nossa professora lá na faculdade, e eu, inclusive, orientei para o aleitamento materno, mas eu tive que ter um intérprete do lado. Mas eu aprendi que a mãe surda, aquela que não tem condições, porque umas usam o sensor de luz. Então, quando o neném chora, o sensor aperta. O que as mães mais pobres fazem? Elas dormem com o bebê no quarto, amarram um cordão nela e no marido dela e no pezinho ou no bracinho do bebê. Porque na hora que o bebê chora, ela acorda, que é o sensor dela. E tem várias outras coisas que a gente aprende, né, que a gente está publicando, já tem algumas publicações que vocês podem ter acesso. Mas é um grupo que eu acho que a gente tem que olhar mais. Tá? Próximo. Pode passar. E aqui, pode passar assim, clica umas 6 vezes que você vai ver. Se vocês olharem esse quadro de Van Gogh, ele vai traduzir muito o que a gente está tentando passar para vocês aqui hoje. É que os primeiros passos para poder eu ter uma sensibilidade parental, eu ter esse contato mais próximo dos pais com seus filhos, eu tenho que estimular o relacionamento, a brincadeira, criar mais estímulos, dar cuidado e proteção, limites e autocontrole, que isso é um processo difícil da gente ensinar para os pais, que tem que dizer não na hora certa. As crianças precisam ouvir sim o não, para que elas se autorregulem, né? Porque senão ficam crianças onde tudo eu posso fazer. Então, dizer não é muito difícil para algumas pessoas. Autorregulação, aqui eu tenho que dizer, eu vou na frente, eu paro, mas o meu pai está ali, de braço aberto, e eu tenho uma mãe aqui para me proteger. E disponibilidade, que é o que falta muito. Então, quando eu falo do smartphone, eu falo também dos usos do smartphone dos pais. Usar menos em casa, né? Porque isso vai, com certeza, pesar na sensibilidade parental. Próximo, acho que é o último. Ambientes acolhedores, ou a falta deles, afetam o desenvolvimento de circuitos cerebrais. Desenvolver apego seguro protege os bebês contra os efeitos de estresse. O cuidado acolhedor e o afeto promovem o crescimento e o melhor desenvolvimento dos bebês. Toquem, cheirem, abracem, deem segurança. É isso que nós precisamos dar para as nossas crianças. Quanto mais carinho, eu prometo para vocês que, com certeza, no futuro, nós vamos ter crianças mais calmas. Passe o próximo. Aqui nós estamos trabalhando hoje um projeto para o uso da caderneta da criança. Inclusive, fizemos um piloto aqui em Fortaleza. É um trabalho de formação de multiplicadores, que é um projeto com o Ministério da Saúde. Por quê? Passe o próximo.
Porque a caderneta é um diário das crianças, e nós estamos subutilizando. Os profissionais não preenchem, e as mães e os pais estão loucos para acompanhar esse desenvolvimento a partir dos dados que tem dentro da caderneta. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando impulsionar, e o Ministério financiou um projeto em 4 estados do Brasil. Eu estou indo agora para São Luís, Teresina e Belém. Não, São Luís, Teresina e Natal, e fizemos o piloto aqui em Fortaleza, e vamos multiplicar isso em 2020. Próximo. Aqui, não poderia deixar de falar para vocês, o Ceará é um celeiro de boas ideias. Nós precisamos acreditar e precisamos investir mais nessas políticas. Os parlamentares têm que, sim, aplicar mais as suas... Como é que a gente chama do recurso? As emendas parlamentares para estimular a pesquisa. FUNCAP está investindo em pesquisa. Eu agora fui convidada para assumir como cientista-chefe na área da primeira infância da FUNCAP para estudar intervenções na primeira infância. Mas os parlamentares podem também, sim, financiar mais os projetos que estão cheios de ideias que a gente precisa testar. Então, nós temos aqui esse grupo do Cresça com Seu Filho, da Prefeitura, a partir das primeiras damas, né? O Mais Infância Ceará, Onélia e Carol estão assumindo esse papel brilhantemente. Temos o programa Criança Feliz, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social, Unicef, que está sempre atento, e PRED, que é um celeiro de trabalhos para a recuperação de crianças e estímulo às mães, e o IFAM, que é o Instituto da Infância, que também é coordenado pela Luzia Lafitte. Pode passar o próximo? Para concluir, eu quero dizer, se nós não atuarmos na primeira infância, nós vamos pagar um preço alto, que é o preço que nós estamos pagando hoje. É possível recuperar, sim, crianças e jovens que vêm de uma infância traumática, né, de relações parentais danificadas. Nós gastamos muito mais esforço e muito mais recurso. Mas o CDC destaca que quanto mais as crianças desenvolverem sólidas bases socioemocionais, melhor será para toda a sociedade. Porque todos pagamos um preço quando há adultos com baixo controle de seus impulsos ou que não sejam bons pais. Por favor, eu queria só que passasse um vídeo de 2 minutos para a gente concluir. Você não conseguiu, né, baixar? Não, então eu vou dar a dica para vocês. Entrem no Google e coloquem Pílulas, o começo da vida. São 80 filmes, né, vídeos curtos de vários temas que vocês podem, até para aprendizado pessoal, olhar no sábado, no domingo. São Pílulas, o começo da vida. Então, vocês abrem, é totalmente gratuito, e vocês vão ver vários estudos e várias situações onde o mundo mostra como é importante trabalhar na primeira infância. Pode passar o próximo. E, para concluir, eu dizer que nós temos que trabalhar políticas para fortalecer o capital humano. Essa é, talvez, a frase mais importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que nós temos que investir mais nisso, porque não podemos nos dar o luxo de postergar o investimento em crianças, esperar até que se tornem adultos. Nem podemos esperar até que ingressem na escola. Então, poderá ser tarde para intervir. Muito obrigada. Quero aqui agradecer imensamente. Quero dizer que se todas as pessoas que já são mães e pais, né, pudessem ter a oportunidade realmente de estar aqui hoje, né, de ter esse conhecimento, de ver realmente essa explanação, acho que mudaria já alguma coisa, né? Eu tenho um filho de 8 anos, fiquei só comparando. Eu tenho outras 2, né, que já são adolescentes. Fiquei só comparando se o que eu tinha feito era certo, o que eu tinha feito era errado, enfim, fiquei já me... Também. Às vezes é porque a gente não sabe se aquilo é certo, né? Por isso que eu estou dizendo que é importante a gente poder presenciar, porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa achando que é o certo e não é. Deputado Queiroz, por favor, venha para cá. Ele está cheio de... Eu quero só dizer que
Queiroz estava super atento. Eu posso falar? Até porque ele vai poder praticar todos os passos aqui, né? Porque ele está aí esperando mais um bebê, junto com a sua esposa, segunda vez, e vai poder pôr em prática tudo que ele assistiu, que ele aprendeu, né? Que ele viu aqui, com certeza, Queiroz, eu não tenho dúvida nenhuma. Só antes de passar para o deputado Queiroz, eu queria registrar aqui a presença da Ana Késia, não é? Moraes Salles, obrigada, que é do Grupo de Estudos em Transtornos Afetuosos, e também Laécia, que é do Gabinete da Primeira-Dama do Estado. Muito obrigada às duas que estão aqui. Vou passar para o Queiroz, que ele anotou muita coisa para comentar, para falar. Ele está aqui ansioso também para perguntar, para ele ser um ótimo pai, como já é. Obrigado pelo carinho, mas é bondade da deputada Augusta. Ela que é realmente a inspiração aqui na casa, porque eu fico impressionado. Sexta-feira a gente foi para uma visita em São Benedito para falar sobre os acidentes de trânsito que ela promoveu lá. Eu fico acompanhando no Instagram dela, não para um segundo, já foi tanto canto, de lá para cá. E hoje ainda foi a primeira a chegar na Comissão de Educação. Mas, gente, mais uma vez, aqui um privilégio meu estar aqui na Comissão da Infância e Adolescência. Digo isso porque sou presidente da Comissão de Educação. Mas, disparado, para mim, a Comissão da Infância e Adolescência é a que mais tem um bom desempenho na minha avaliação, porque sempre traz temas interessantes, sempre traz pessoas para fazer essa discussão, que a deputada Érica Amorim, na presidência, juntamente com a deputada Augusta, ela não pôde estar aqui hoje, acho que pela primeira vez, porque ela é uma deputada super atuante. Quantas e quantas vezes já vi ela aqui na comissão, pode estar sozinha, mas ela está registrar. Aqui. E ela, quando me ligou, eu estava lá no ICO, para perguntar se eu poderia vir, para presidir. Ela me explicou tanto, essa mulher, eu vou. Porque eu já sabia que era realmente um caso totalmente, né, que ela sempre está presente, né, de impossibilidade. Eu viria com o maior prazer, como estou aqui. E só tenho a agradecer, né, a oportunidade de presenciar realmente a doutora Márcia com a sua explanação e a todos que aqui estão. E dentro disso, viu, doutora Márcia, dizer assim, para todos nós, não só que estamos aqui, assessores, deputados, mas também, obviamente, quem está nos ouvindo pela rádio e assistindo pela TV Assembleia, assim, não sei, eu tenho um filhinho já, está com 2 anos e meio, eu brinco até, às vezes pode ter sido por isso essa minha sensibilização, né, com essa causa da primeira infância, e agora, como disse a deputada Augusta, mais do que ninguém, eu tenho que colocar em prática tudo que eu pude aprender ao longo desses tempos, né, sobre essa questão da primeira infância. Mas muito também por conta da Carol, que é a primeira-dama do município de Fortaleza, porque eu lembro desde o começo da gestão o quanto ela se dedicava, se aplicava a essa causa. A doutora Onélia, que tem um trabalho brilhante, eu acho que as duas, a doutora Onélia e a Carol, assim, o trabalho que elas têm feito e a força que elas têm tido com os seus maridos, com os executivos, para a sensibilização nessa causa. Eu estou dizendo isso porque quando a Carol, lá na prefeitura, porque eu era chefe de gabinete, por isso que eu estou narrando esse fato, quando eu lembro dela pedindo, cobrando a participação dos agentes de saúde nesse projeto, não vou mentir para vocês que não era uma causa que dentro, eu olhando para os funcionários, os secretários, não era aquela causa que despertava, às vezes, a maior importância. Isso lá em 2013. Né? E o trabalho que ela fez, pelo menos dentro da prefeitura, de cobrar, de ficar em cima de como isso despertou. Obviamente, o prefeito sempre teve essa sensibilidade, porque é da saúde pública, é da área de saúde pública, claro, mas assim, como ela encantou a todo mundo, e hoje a gente já vê, junto com a doutora Onélia, como tem esse sentido assim, dessa sensibilização, as pessoas a investirem realmente na primeira infância. E tendo o privilégio de escutar a senhora, que, assim, não só pelo assunto, como também tive o prazer de ser votado lá em Senador Pompeu com o prefeito Maurício Pinheiro, e é uma cidade maravilhosa, assim, com uma questão histórica muito bonita, muito importante, e que vejo aqui que criou e promoveu mais um filho ilustre de Senador Pompeu, né? E fico muito feliz e como a senhora abordou o assunto. Eu acredito, estava fazendo alguns pontos aqui
da questão da expectativa de vida, que a senhora muito bem colocou, e um dos fatores que puxa a média da expectativa de vida para baixo é realmente a mortalidade infantil. Eu estou dizendo isso e me perdoe, mas vou tentar concluir aqui. É porque a gente vive num mundo que só notícia ruim é colocada, é dada. Todo dia criando na sociedade um sentimento de que está tudo ruim, está tudo horrível e que o mundo está se acabando. Eu digo, às vezes, que essas pessoas que promovem isso é porque querem promover o fim do mundo para ser o profeta do Apocalipse, para ser entendido como um ser superior. Não é que está bom, não, e está longe de estar bom, mas se a gente for pegar na luz da razão, as coisas melhoraram. Como esse dado, por exemplo, que a doutora Márcia falou da mortalidade infantil, onde em 70 era de 90 crianças para cada 1.000 nascidas vivas. É muita gente, é quase 10%. Né? E isso foi um fator, por exemplo, que puxava a expectativa de vida no passado muito para baixo. Com certeza também era essa questão da mortalidade infantil, que era uma coisa tão presente aqui, principalmente no sofrimento do nosso povo aqui do Ceará e nordestino, que já era quase assim uma coisa natural para os pais. Não, eu tive tantos filhos, mas só sobreviveram tantos, né? Assim, e era uma coisa perversa, e de como esses estudos, toda essa aplicação, e como a senhora falou, com a união de muita gente para que essas dificuldades fossem supridas. Do que a senhora falou também, e é uma ação que eu vi, inclusive, no lançamento daquele evento que a primeira-dama Onélia, a doutora Onélia, fez no centro de eventos, que contou com o seminário, que trouxe vários palestrantes de fora. Uma coisa que me chamou muita atenção, vamos aqui para a parte legal, né, para a parte jurídica. Artigo 227 da Constituição Federal. A Constituição Federal completou 31 anos, a estadual completou 30, mas a questão, e é o único texto, aprendi lá no seminário, viu? É o único texto da Constituição que fala da obrigatoriedade da atenção à criança por parte da família, da criança, óbvio, da sociedade como um todo, ou seja, todos nós somos responsáveis pelas crianças e pelo Estado. Assim, não existe na Constituição nenhum outro parcela da sociedade que tenha essa obrigatoriedade do cuidado, então é um cuidado de todo mundo. Outra coisa também que me chamou a atenção foi quando a senhora falou do uso dos smartphones. É realmente um problema que a gente tem vivido. Digo isso porque, como a senhora falou, às vezes, e é uma coisa que eu tenho tentado observar e compreender, pela dificuldade que os pais têm de conseguir manter a concentração do filho, às vezes não é de má fé que ele faz aquilo e dá um smartphone para a criança se concentrar, ou para, muitas vezes, ela conseguir comer, ou, enfim, se concentrar ali no que ela tem que fazer. Mas é importante que a gente faça essa sensibilização do problema, não só pela questão da concentração, da questão de que o uso do smartphone, além do que a doutora Márcia falou, também prejudica a memória, porque hoje em dia, como a gente tem acesso ao celular de forma fácil, ninguém quer decorar, ninguém quer aprender mais nada, porque você sabe que tem um acesso ali, e isso vai, comparando aqui o cérebro como o músculo, vai atrofiando. Eu digo todos nós, não só crianças, a gente fica, não, isso aqui eu não vou nem aprender, não, porque tem no celular, na hora que eu quiser eu olho. E isso está fazendo com que o ser humano pare de trabalhar a sua atividade neural. Também, e o uso, como a senhora bem falou, do uso da escrita. E muito importante lembrar que a deputada doutora Érica já fez aqui também essa palestra do que a gente fica exposto às redes sociais dessas maluquices, que eu não tenho outra coisa para dizer, que das brincadeiras perigosas que estimulam desafios para crianças, que promovem, né? Aqui tem o Instituto de Me Cuida, que participou, super bacana, e é uma coisa super atual. Eu tenho, inclusive, lá com o pessoal da Secretaria de Tecnologia da Prefeitura, depois eu vou até apresentar para a deputada Augusta, para a senhora e para quem quiser, a gente está tentando, e eu estava pedindo a eles, para a gente fazer. Quem tem condições, o pai que tem mais condições, tem condição de contratar um controle parental. Controle parental é aquele controlezinho que você bota na internet para dizer o que é que o filho pode ver ou não. Mas quem é mais humilde não tem condições de pagar por esse controle. Era para ver se a gente desenvolvia, não é querendo estimular o uso do smartphone nem dos tablets, mas também quando tem acesso, para que a gente consiga fazer de uma forma
correta, sem permitir, ou com a proteção para que aquela criança não tenha acesso a muita coisa ruim. E, agora concluindo de verdade, é por causa do tema que a senhora trouxe, que é muito bacana e muito positivo. A senhora falou dos pais e dessa questão da internet, e eu me lembrei de um exemplo que um médico, até pediatra do meu filho, quando eu levei, que ele ficava impressionado que algumas famílias, principalmente as que mais têm condições, quando iam no médico, no pediatra, se a mãe ou o pai não levasse a babá para dizer o que é que o filho tinha, não sabe dizer. Não sabe dizer porque não participa com o filho. Eu não sei, mas assim, para a minha vida foi uma das melhores coisas que aconteceu. Não estou romantizando, mas realmente foi assim uma das melhores experiências que eu tenho vivenciado, assim, de ser pai. Inclusive agora, porque eu tenho que fazer a cartilha bem bonitinha, porque a esposa está grávida, né? Com a certeza e com a tranquilidade de que eu sei que isso vai refletir no futuro. Vai refletir no futuro dele. Não são coisas, o que eu tenho observado de tudo que eu tenho visto, inclusive como a senhora falou, não são coisas complicadas. Às vezes não são coisas, é você ler para o seu filho, é a mãe que amamenta, conversando com o filho, olhando no olho, e a gente, às vezes, assim, pode parecer besteira, ou pode parecer uma coisa muito simples. Mas, gente, é uma coisa que, se ninguém disser, você imagina uma mãe que vive numa condição super, enfim, de pobreza, de desigualdade, que é um problema que assola o mundo todo, mas nunca ninguém chegou para ela para dizer que aquilo era importante, que aquilo ali tinha um significado. Então, eu acho que o maior papel e a importância que tem aqui, o trabalho que a senhora desenvolve com todo mundo, com a doutora Onélia, com a Carol, e muita gente boa que está estudando isso, não só aqui no país como fora, é disso, da gente tentar mostrar e espalhar para o maior número, não digo só de mães, que a obrigaçãozinha é do pai também, né? Como isso vai mudar e refletir no futuro da vida daquela criança. Vai tornar um jovem melhor, menos suscetível a envolvimento com drogas, com coisa errada, profissional, com melhores opções, e às vezes são ações tão simples. Ok, mas a gente tem que fazer esse papel de explicar, por isso que tem o programa O Mais Infância, o Cresça com Seu Filho, que pega o agente de saúde, mostra e explica ali o porquê da importância daquela ação. Falei demais, mas é porque eu sou muito entusiasmado com esses programas e, de coração, acho que é uma das formas que a gente tem aqui do estado do Ceará, com todo o respeito, eu acho que com os jovens a gente tem que ter, tem projetos bacanas aqui, mas, assim, digamos, eu acho que é a forma que a gente, como parlamentar aqui, mais pode, digamos, influenciar numa sociedade melhor no futuro. Eu tenho uma esperança muito grande, não dizem que é os jovens, né, mas eu tenho uma esperança muito grande nessa geração de crianças que estão na primeira infância no estado do Ceará agora. Com certeza que nós vamos ter um estado melhor, porque a gente vai ter gente melhor aqui no nosso estado. Obrigado, viu, gente? Muito bem, deputado Queiroz. Ele é, assim, inspirado, empolgado, não só com esse tema, né? Isso é que nos motiva, realmente, em tudo que ele vai, em tudo ele leva a sério, então ele é realmente... A professora é boa. Que história. A gente tem que ter deputados assim, realmente, que acreditam, que são empolgados e que querem realmente fazer uma diferença, né? E aí, eu só para comentar, que eu sei que o tempo estourou total, ela olha para mim ali com a carinha, mas, assim, só para comentar em relação à questão da mortalidade infantil... Na mortalidade infantil, para ter ideia, eu fiz a minha monografia lá em Sobral, né, que eu terminei na UVA, a enfermagem, como as mães do município do Graça, que é a minha cidade, né, natal, cuidam dos seus filhos com diarreia. Olha aí, né? 2000, porque exatamente acontecia muito a questão da mortalidade infantil em crianças que tinham diarreia. E aí eu fiz já a minha monografia em cima disso, e hoje, que bom que ainda existe, mas totalmente diferente, né, do que na época que eu fiz a minha monografia. E tantas outras ações e atitudes, como da doutora Márcia, da Onélia, da Carol, do deputado Queiroz, que é empolgado, enfim, de várias, especialmente enfermeiras, que eu quero aqui registrar, né, e já a importância da enfermagem, da enfermeira nesse processo, de toda a equipe, dos agentes de saúde, porque eles estão ali diretamente, né, com as mães, enfim, com as crianças nos municípios, na questão do PSF, lidando com todos os tipos de dificuldades e situações. Não só a que chega,
com um tipo de doença específica, mas assim, em todos os sentidos, social, no sentido emocional. Eu vejo assim, o papel da enfermagem, especialmente no PSF do interior, ele bem mais abrangente do que realmente seria, né, no papel. Mas só que eu não vou falar da enfermagem hoje, né? Só da enfermagem, o dia do professor. Então, a gente quer também parabenizar, né, que já tivemos essa fala na educação, a todos os professores e professoras que formaram enfermeiros, enfermeiras, que formaram todas as profissões. A gente quer aí desejar e reconhecer o trabalho do professor. Com certeza, é um trabalho que faz uma grande diferença. E não só na saúde, como na educação, a gente vai conseguir, sim, mudar várias questões, inclusive em relação à primeira infância, em relação à adolescência, em relação a todos os fatores que a gente vê que precisa dessa conversa, que precisa realmente... Porque do que foi apresentado aqui, doutora Márcia, da cultura, não é nem cultura, da estrutura, do pai não, da mãe não dar o carinho, não ter aquele costume, né, de beijar, isso faz uma grande diferença. E isso foi uma estrutura que foi criada que ele não faz porque ele não teve, mas não é por maldade, né? É por costume. Infelizmente, a gente tem que tirar essa estrutura do machismo, a gente tem que debater até para melhorar essa convivência, né, de mãe, de pai com os filhos. Eu disse também que não ia falar, eu sou igual o Queiroz, mas a gente quer agradecer imensamente a doutora Márcia, que aqui veio. Eu queria assim, que mais pessoas tivessem a mesma oportunidade de presenciar, né, um tipo de apresentação como foi feita aqui. E acredito que a gente consegue, sim, mudar muito através da primeira infância. E vamos juntos, sim, ou através de algum apoio financeiro, que a gente sabe que o nosso é mínimo, que a gente tem que ir atrás do executivo, ou alguma proposta de lei, ou alguma proposta que a gente possa estar fazendo aqui, através da comissão, através de nós, parlamentares também. A gente quer apoiar. E agradecemos muito a sua vinda até aqui hoje. A senhora quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, eu queria só agradecer e fazer um resumo aí do que o deputado Queiroz e você, deputada Augusta, colocaram aqui. Primeiro, que nós temos no país o marco legal da primeira infância, que a gente tem que, cada vez mais, né, colocar as mãos em cima, porque a gente tem que proteger as nossas crianças, sim. Isso é uma necessidade, porque foi um dos grandes avanços que nós tivemos, né, como uma política de proteção à primeira infância e à juventude. E dizer também que nós, como pais, falhamos, nós somos humanos. Então, é importante também tirar um pouco essa questão da culpabilização que a gente sempre tem. Vocês estão aqui trabalhando pelas crianças, aí ficam longe dos filhos. Aí vem aquela pergunta, será que eu estou sendo um bom pai? Todos nós, né, queremos o melhor para os filhos. Mas é importante, inclusive, conversar com os filhos por que vocês estão fazendo isso, né? Protegendo, além deles, protegendo outras crianças. E o aspecto que foi apontado, que eu gostaria somente de reforçar, que nós não precisamos de muita coisa para fazer com que as crianças brinquem, que as crianças desenvolvam as suas habilidades cognitivas, emocionais, motoras. Uma caixa de sapato, uma caixa de uma televisão, qualquer objeto simples é capaz de fazer com que a criança estimule toda a sua coordenação motora, toda a sua mente e, principalmente, os vínculos com a criança. Então, nós estamos num momento de consumo excessivo, né? Nós estamos ensinando as nossas crianças a consumir o máximo possível, e isso é muito ruim, isso é muito danoso, né? Porque objetos que, inclusive, nós só tivemos depois de muitos anos de nossas vidas, no caso celular, hoje, a cada lançamento de um novo smartphone, a gente está querendo que o nosso filho tenha, e isso faz com que não haja uma aproximação das crianças com a sociedade, com a sua cultura, estimular, inclusive, também a inserção das nossas crianças com a arte e cultura. É importantíssimo o deslumbramento, o alumbramento dessas crianças ao ouvir uma música, ao ver uma imagem de um quadro, visitas a museus, a espaços, né, históricos que são construídos no Estado. Isso é fundamental para que a gente tenha crianças com um senso mais crítico, um senso mais humanizado e, principalmente, participativo. Então, era essa a mensagem que eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e dizer que a academia também tem esse papel de se aproximar,
né, com o parlamento, com as decisões de políticas públicas. Às vezes, até a gente investe recursos elevadíssimos em intervenções que não funcionam. Então, a academia, sim, tem esse movimento crítico, mas é para que a gente comece a trabalhar essa articulação, vendo também, inclusive, a parte econômica de investimentos que nós estamos fazendo. Então, muito obrigada a todos e abracem seus filhos, beijem seus filhos, contem histórias, contem a sua história de vida para que eles aprendam que essa relação de afetividade é importante para o desenvolvimento dele. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Márcia e a todos que aqui estão. Você quer falar mais alguma coisa? E a gente, então, encerra aqui a nossa reunião, sem desejar a todos um ótimo dia.